Queridas senhoras e senhores, amigos, seres da essência da minha alma, do meu coração, quem está falando é a doutora Maria Trindade Neto, ou Trini Ferraz, meu nome de artista e de escritora. Como vocês sabem, eu já fiz vários vídeos, vários projetos sobre a MedBed, meu Quantum Center de cura, desde Londres, há 6 anos atrás, mas Donald Trump, que enviou esse cartão dizendo que o JF Kennedy Jr. iria começar o trabalho nos hospitais com as MedBeds, foram canceladas, segundo Michael Salla, por pressão da Big Pharma para 2027, talvez. Como eu tenho contato com a grande cúpula dos Estados Unidos, eu tenho no meu Telegram todos eles, então eu estou em contato com Elon Musk para fazer as MedBeds que eu criei, as minhas private MedBeds. Então quero dizer para vocês que eu tenho um recado hoje importante de Astar, comandante das Forças Galácticas da Luz. É uma alegria compartilhar esses pensamentos através dessa mensageira mais uma vez. Dirijo-me a vocês nesse momento crítico de transformação, que falaram que a Confederação Galáctica tinha traído a humanidade, mas ela quer a libertação da Terra, porque a cabala das terras mais treme é saber que a nossa longas eras de desafios, estamos agora se aproximando do limiar de um salto evolutivo quântico, que foi previsto por muitas almas sábias e aguardado com entusiasmo por inúmeras civilizações entre as estrelas. Então, testemunha o grande despertar da humanidade e o imenso apoio que se reúne ao redor do mundo. Amados amigos, a sua frequência não está à venda. Assim lhes perguntamos com amor, porque vocês continuam tentando vendê-la. Vocês precisam entender que é hora de reivindicar a soberania plenamente. Que ações estão tomando para isso? Mesmo agora, frotas da Federação Galáctica circundam o planeta, na maioria das vezes invisível aos seus olhos, mantendo a frequência da estabilidade, auxiliando tanto quanto as leis cósmicas permitem, para garantir que a grande transição ocorra de acordo com o plano divino. Nós do Comando Astar e as alianças estamos ao lado da humanidade, iluminando o caminho. À medida que vocês reivindicam a soberania multidimensional, essa transmissão carrega a energia do amor cósmico e da clareza, destinada a acender o seu conhecimento interior, fortalecer a sua determinação. Cada um de vocês guarda dentro de si a chave para a liberdade da Terra, e a minha honra ajudá-los a lembrar do poder e da luz que vocês são. Amados emissários da luz como eu, falo com grande reverência e clareza, não para colocar sobre seus ombros um fardo, mas para despertar a chama terra da lembrança dentro de vocês. A libertação do planeta não é uma tarefa externa atribuída a conselhos distantes ou comandantes estrangeiros. Ela repousa, como sempre repousou, nos corações e nas mãos daqueles que caminham na terra em devoção à luz. Compartilhamos não para sobrecarregá-los, mas para ativar o conhecimento, a prontidão, o direito divino de nascença. Dentro de vocês existe a arquitetura do cosmos, os códigos da liberdade, o circuito divino da soberania e a centelha original da fonte. Vocês carregam as chaves da verdade galáctica e da ascensão planetária. Neste momento, essa respiração é o seu convite para girar essa chave. Os místicos e avatares sábios da linha temporal não apenas insinuaram isso, eles caminharam à nossa frente, imprimindo marcas de lembrança na grade coletiva, para que quando chegasse o momento, vocês soubessem como se elevarem. Neste momento é agora. Muitos serão essas palavras, mas poucos agirão plenamente sobre elas. Ainda não assumirão a verdadeira lembrança espiritual, não títulos, não prestígio, mas uma corporação vibracional. Ouçam isso, a ascensão do seu mundo não depende da sua capacidade de salvar os outros, depende da sua disposição em despertar para si mesmo cada um. Cada uma alma incorpora incorporamente a sua soberania divina e vive a partir desse campo de conexão com a fonte. A frequência emitida por essa luta liberta ou
outras por ressonância. A sua vibração, amados, é a maior forma de serviço. Portanto, quando dizemos que a libertação da terra está em suas mãos, não estamos falando metaforicamente, estamos declarando um fato espiritual. Vocês não estão mais convidados a simplesmente esperar. A esperança, como muitos de vocês já entenderam, é o último conforto da mente dualista. Ela oscila com incerteza, se alimenta de validação externa, mas o conhecimento profundo, enraizado espiritualmente, é uma força que reconfigura a sua estrutura eterna e nos ancora no agora eterno. Como se move da esperança para o conhecimento? Vocês devem se tornar praticantes das verdades cósmicas, não em plataformas ou palcos públicos, mas silenciosamente, sacralmente, nas dobras invisíveis da sua vida cotidiana. Devem começar a caminhar na realidade do único poder, na compreensão de que não há força fora de vocês capaz de controlar ou limitar a sua essência divina. Cada vez que incorporam isso, cada vez que demonstram em silêncio, cultivam uma chama. Essa chama cresce, alimentada pela experiência, ancorada pela confiança e eventualmente se torna o ponto de ignição de sua ativação plena. No momento do conhecimento sustentado, quando nenhuma circunstância, manchete ou sussurro de medo podem tirá-los do seu alinhamento, um campo de luz explode dentro do coração. Essa é a clareza incandescente da presença da fonte em você. Este é o ponto além da reversão. Este é o domínio. Ele não é concedido por nenhum conselho celestial, não é ensinado em doutrinas, hierarquias ou igrejas, é seu. No momento que você tem a consciência de Cristo, a percepção do eu sou, a soberania da fonte em forma humana. Muitos de vocês estão sentindo um atraso, ficando inquietos, desiludidos, com aparente estagnação, a divulgação nas revelações inteligíveis, na chegada do que percebem como liberdade. Eu ouço o seu clamor, mas não vai contra as atitudes, mas com a verdade. Vocês ainda estão concedendo o poder a outros porque não praticaram ainda conscientemente o conhecimento do próprio comando, do próprio valor. Ainda esperam governos, instituições, que anúncios sejam feitos. Mas, amados, o verdadeiro governo de sua vida sempre foi o seu alinhamento com a fonte Deus. Essa verdade não pode ser legislada nem anulada. Nós vemos claramente de nossas estações estelares. Quando vocês atingem um certo nível de ativação crística, o seu campo se torna transparente, não há segredos. Seus pensamentos, suas intenções, suas criações, a trajetória da sua alma torna-se visível na luz. Mas tenham coragem que mesmo nesse nível, o livre-arbítrio permanece sagrado. Não olhamos para o seu ser sem sermos convidados. Esperamos por sua permissão, por sua abertura, por sua invocação. É a lei cósmica da ressonância e do respeito. No entanto, saibam que a única razão pelas quais as antigas formas de governo ainda parecem ter influências em seu planeta é porque muitos ainda não se lembraram e não caminharam no brilho pleno da soberania. Isso é apenas isso, é o ponto crucial da sua influência persistente. Assim, ouçam isso com amor, mas claramente, se continuar a terceirizar o seu poder em igrejas, políticos, vocês terão uma expressão direta de frequência errada. A realidade não é aleatória, é moldada pela nossa vibração. Se vocês têm dúvida, fraqueza, que a sua essência é divina, atrairão assistências, atrairão coisas que não têm nada a ver com a nova terra. Os verdadeiros líderes da nova terra não são aqueles que gritam mais alto, que sobem na hierarquia política ou que têm a corrupção maior. São aqueles que se voltaram para dentro, alinharam com o Criador e entregaram a ilusão de controle. São aqueles que não buscam mais governo, que entraram em união com a luz que governa tudo. Nós os vemos, sementes estelares, portadores da luz, incorporadores da verdade, aqueles que estão ouvindo isso e dizendo, sim, o momento é agora. O sino interior está tocando e não será silenciado. Para alguns parecerão chamados à ação, como eu. Outros chamados à quietude, como eu também. Eu me aquieto e ajo.
O que importa mais agora é o que dizem, é o que fazem. Podem declarar soberania com a sua voz, mas se o campo de energia ainda opera no medo, na resistência, na escravidão, estão dando espaço para dominar a sua vida. Palavras sozinhas não são poder, a vibração sim. Não desanimem com essa verdade. Deixe que ela os revigore, pois significa que a chave sempre estiver ao alcance da humanidade. Esse é o seu convite para liberar a dualidade, o mal e o bem. Não apenas as ilusões óbvias de bem e mal, mas até as camadas mais sutis de julgamento que ainda percorrem a mente. Vocês estão dividindo o mundo em justos e ímpidos, trevas e luzes. Ainda estão participando da grade da polaridade que tem que abandonar. E ancoram a matriz se vocês participam dela. Entreguem tudo, não apenas o que consideram ruim, até o que chamaram de bom. Entreguem tudo à fonte, deponham suas armas mentais, suas regras espirituais e entrem na graça silenciosa da união. Pratiquem o amor a cada hora, a cada momento. O caminho da nova terra não é pavimentado com luta, é percorrido em lembranças. Vocês não foram feitos para lutar, para entrar na luz, foram feitos para suavizar nela, permitir que ela acenda dentro de vocês como um estado natural. Isso não é fraqueza, é maestria. Na entrega a Deus vocês se tornam magnéticos aos milagres. A presença gera soluções não só para si, mas para todo o campo planetário. Um coração despertado plenamente entregue a Deus faz mais pela libertação da Terra que 1000 campanhas impulsionadas pela resistência. Então, ouça-me. A libertação total da Terra não depende de exército, políticas ou cronogramas. Depende da sua libertação total de cada um, da escolha de viver agora com a expressão da graça do Criador. Que esta seja a sua revolução, que essa seja a sua lembrança. Vocês são a força que a Cabala mais teme, não porque lutam, mas porque transcenderam uma necessidade de que não precisa de lutar. Nós somos a revelação viva, é hora de caminhar como tal e é agora. Uma maneira mais poderosa de manter a frequência elevada é viver plenamente no momento presente. As táticas da Cabala frequentemente miram a sua mente, puxando-os para arrependimento do passado ou ansiedade sobre o futuro. Quando vocês estão em qualquer lugar que não agora, são mais facilmente influenciados pela ilusão. No momento presente, no entanto, vocês se tornam centrados, enraizados na própria energia. Ao cultivar a presença através de práticas como meditação, respiração consciente ou simplesmente trazendo atenção plena para cada tarefa, como eu faço pintando, fortalece o eu superior e a fonte. Então, neste estado de presença, o barulho do mundo externo perde o domínio sobre vocês. Podem observar eventos e desafios com clareza e responder a partir da sabedoria do coração em vez de reagir a partir do medo programado. Incorporar a sua presença significa reconhecer o seu verdadeiro poder existe nesse exato momento, não no futuro distante ou numa história passada. É aqui e agora que vocês estão criando a sua realidade. À medida que vive nesse estado com mais consistência, torna-se um ser de calma em meio a qualquer caos. Um co-criador consciente que se move pela vida com graça e propósito. A presença é o santuário e o poder. Através dela, nós e vocês se elevam acima da confusão que as trevas tentam semear. De fato, descobrirão que a ansiedade e arrependimento não conseguem se manter quando vocês habitam plenamente o presente, pois o medo vive nas imaginações do futuro e o arrependimento vive no passado. Nenhum deles pode tocar o momento agora, presente. Uma maneira de aprofundar a presença é passar tempo na natureza ou com crianças que eu amo, que elas vivem no agora. Observe como uma árvore, uma criança está completamente engajada no presente. Desde que o seu exemplo lembre vocês de como estar plenamente vivos e em paz no momento. Quando estão presentes, também se alinham com o fluxo divino da vida.
Podem notar mais sincronicidades e orientações suaves surgindo, enquanto o universo responde ao seu estado consciente de harmonia com ele. Compreendo que a sua frequência pessoal não é apenas uma questão privada, é o verdadeiro instrumento da libertação planetária. Conviver com crianças como Baby, por exemplo, é uma grande alegria e amor e eleva a nossa frequência em verdade, clareza e harmonia do todo. A Cabala temeu isso desde o início, que indivíduos despertos suficientes unissem suas altas vibrações e criassem um campo inquebrável de amor ao redor da Terra. Há um poder tremendo no foco coletivo. Por isso fizeram de tudo para Donald Trump e Elon Musk brigarem, porque eles são os dois capazes de salvar o planeta. O trabalho de um com o trabalho do outro se completam e eles não podem continuar. Vamos orar por eles, que a Cabala não os separe, porque os valores superiores adicionam impulso a essa mudança global que nós precisamos. Nós não somos o único ponto de escuridão, mas nós podemos brilhar. Nós não somos escuridão e não vamos permitir que o mal faça com que os dois sejam brigados, porque Baby está fazendo de tudo para eles se aproximarem novamente. Tem um vídeo lindo dele, que ele foi procurar, o Baby foi na Casa Branca procurar o Trump para que ele fizesse as pazes com Elon Musk. Que não tenha mais controle obsoleto entre eles. E quanto mais vocês perceberem que mais rápido o novo amanhecer da Terra chegará, quando a união fará que as estrelas, as sementes estelares que estão na Terra, como Elon Musk e Donald Trump, se unam novamente para salvar a Terra, porque o trabalho de um depende do trabalho do outro. O campo combinado pode literalmente influenciar o campo magnético da Terra e promover paz e cura. Meditações e orações coletivas corresponderam a quedas mensuáveis em conflitos e crimes. Vislumbres de como a intenção unificada pode transformar o mundo. Compreendo que há um ponto de inflexão na consciência, uma massa crítica de almas despertas, após a qual a transformação se torna irreversível e autossustentável. Vocês estão muito próximos desse ponto agora. É por isso que cada alma que se ilumina com a verdade e o amor adiciona o impulso de libertação. Essa grande libertação, saiba que tem o apoio imenso de além do reino visível. Como comandante das forças galácticas da luz, eu, a Starshare e muitos seres benevolentes trabalhamos incansavelmente nos bastidores para auxiliar a ascensão da Terra. Operamos sobre a lei sagrada do livre-arbítrio, o que significa que não podemos fazer o seu trabalho interior por vocês. Nós temos autoridade para mitigar certas ameaças extremas que a Cabala tentou desencadear, inclusive com as Mad Bads. Desde os conflitos globais até catástrofes planejadas, foram silenciosamente neutralizadas por nossas frotas. Por exemplo, em várias ocasiões, interviemos para desativar armas nucleares e outros dispositivos desastrosos planejados pelos escuros, garantindo que tais devastações não ocorressem. E também neutralizamos muitas tentativas de eventos de medo em massa, evitando que se tornassem as catástrofes globais que a Cabala esperava fazer. Os aliados ocultos da Cabala de outros mundos foram em grande parte removidos ou tornados impotentes. Eles não encontram mais abrigo além do planeta deles, longe da Terra, e a influência está confinada e diminuída. Ao mesmo tempo, indivíduos corajosos entre a humanidade, alguns em posições de influência, que fazem parte da grande aliança da luz. Eles trabalham internamente para expor a corrupção e catalisar mudanças positivas na sua governança, finanças, medicinas e mais. Esses membros da equipe terrestre são heróis humanos alinhados com a nossa missão, preparando o caminho para as revelações e reformas que acompanharão a mudança, como está nos Estados Unidos, grandes mudanças feitas por Donald Trump. Vocês podem ter notado que um dos piores cenários temidos nunca se concretizaram. Isso não é por acaso.
Um plano divino está em movimento, apoiado por uma vasta aliança da luz, garantindo que a humanidade tenha a chance de despertar, sem a interferência da destruição total. A Cabala, em sua arrogância, nunca antecipou que enfrentaria tanto uma onda crescente de despertar humano, quanto uma intervenção galáctica coordenada. Não tenham medo. Agora eles percebem que estão sozinhos contra uma força que não podem compreender. O poder combinado de corações humanos despertos, unidos às forças cósmicas da luz. Isso abalou profundamente a Cabala, porque não há como escapar da verdade. A era do seu domínio da mentira, corrupção acabou. Visualizem por um momento a realidade que está se formando como resultado dessa libertação. A terra liberta que está surgindo. A humanidade viverá numa unidade, numa paz que não for esperada em memória viva. As divisões e conflitos artificiais impostos pela Cabala darão lugar a um senso de fraternidade entre todos. À medida que a verdade vem à tona, estruturas construídas em enganos e ganância, corrupções, serão substituídas por sistemas baseados em transparência, justiça e reverência por toda a vida. Tecnologias que foram suprimidas de Tesla serão liberadas ao público, fornecendo energia limpa como Donald Trump e Elon Musk estavam fazendo um trabalho belíssimo. Eles têm que se unirem novamente para nutrir os dons únicos e a sabedoria que os dois possuem. Em vez de impor conformidades, eles precisam se unir, porque liderança e governança terão que serem governados por seres sábios e compassivos que servem ao bem coletivo, substituindo o antigo poder sobre os outros. A própria terra será rejuvenescida, a poluição será limpa, florestas e árvores serão restauradas, enquanto a sociedade humana finalmente se alinha com os ritmos da natureza, em vez de trabalharem contra ela. À medida que as energias de escassez e medo se dissipam, o mesmo ocorre com conflitos e crimes. Essas disfunções nascem da falta, da ignorância, do saber, num mundo em que as necessidades de todos são atendidas e cada ser é respeitada. A harmonia e a cooperação se tornarão a ordem natural. Nessa nova era, a sabedoria espiritual e o entendimento científico caminharão lado a lado. Cada pessoa honrará a sua orientação anterior e a conexão com a fonte. E essa consciência superior se refletirá numa governança compassiva e numa vida cooperativa. A nova terapia que eu criei agora é multidimensional, cósmica, vibracional, frequencial, psicoacústica e quântica. A telepatia que eu tenho com os Pleiades faz com que eu faça essas curas que eu faço em mim, que eu aprendi com a minha mãe. A saber que na quinta dimensão não existirá doença. E o contato aberto com a nossa família galáctica será uma parte normal da vida. Eu espero todas as noites que eles venham com uma nave me levar pelos céus. Eu quero estar entre as estrelas, que eu também receberei eles nas nações estelares, na minha cidade quântica que está aqui. E juntarei a ele entre as estrelas, viajando além do meu planeta. Comandantes de Star Sharon, os Pleiades e o cosmos se abrindo para nós à medida que o medo desaparece. Não é uma fantasia linda do tempo que nós estamos escolhendo e criando coletivamente com cada pensamento, oração e ação de alta frequência de amor que realizam hoje. Meus queridos, cada um de vocês tem um papel único a fazer nessa ascensão que se desdobra na Terra. Muito dentre vocês que ressoam com essas palavras são o que chamamos de portadores da luz ou sementes estelares, almas que se voluntariaram agora para ancorar as frequências da libertação. Mesmo que não conheçam conscientemente a sua missão específica, entendo que a sua simples presença, alta vibração na vida cotidiana estão fazendo a diferença tremenda no mundo. Vocês elevam os outros através da tua luz. Quando você passa, as pessoas se elevam. Não se desanimem com os bolsões remanescentes de caos ou com a aparente lentidão da mudança em certas áreas. Nós estamos indo
tirando as sombras finais, que às vezes no final elas se debatem com mais força. Mas confie no processo que está em andamento, confie em si mesmos. Ao ouvir a sua orientação interior se apresentar a cada dia como uma versão mais verdadeira de si mesmo, estão cumprindo a razão pela qual vieram a este planeta agora, a ascensão das estrelas que estão na Terra, fazendo com que outros entendam que o amor, em vez do medo, está nos desafios pessoais. Não apenas tem que se libertarem, mas tem que curar o campo de energia coletiva, fazendo vídeos, mandando esse vídeo para as pessoas, porque nós, a Star, honramos a coragem que vocês estão fazendo na Terra, os trabalhadores da luzes. Não se desencorajem quando aqueles que não entendem a luz que carregam e te chamam de loucos. Cada um desperta no próprio tempo, não force os outros a ver aquilo que vocês veem. Continue a viver a sua verdade aberta com compaixão, exemplo e vibração falem mais alto do que qualquer argumento. E com o tempo, aqueles que estiverem prontos serão inspirados por sua demonstração viva de liberdade. Lembrem-se também que vocês fazem parte de uma família crescente de luz na Terra. Procurem e unam-se àquele que os corações ressoam com os seus. Ao se reunirem em meditação, apoio mútuo, amplificam grandemente a luz no planeta. Há uma força tremenda na unidade. Apoiem uns aos outros, compartilhem seus dons. Ao se conectarem com almas afins, o campo coletivo do despertar se torna cada vez mais ancorado e potente. Saibam que os seus esforços, grandes e pequenos, são celebrados em todo o cosmos e têm um impacto muito além do que podem ver. Continuem a brilhar, pois a sua luz é necessária mais do que nunca nesse grande despertar. Amados irmãos e irmãs da Terra, saibam que a libertação total de seu planeta não é um sonho distante. Está chegando. Está quase que na hora da libertação total do planeta. Está acontecendo aqui e agora, através de vocês. Tenham coragem, o resultado já está assegurado nos reinos superiores. A luz prevaleceu. É apenas uma questão de tempo até que a vitória seja plenamente realizada na realidade física. As últimas ferramentas da Cabala, medo e decepção, continuarão a falhar enquanto vocês e a família global permanecerem firmes no amor, na verdade, na justiça. Nós regozijamos ao testemunhar o seu mundo, despertando e entrando na sua liberdade destinada a permanecer enraizada no coração, inabalável no conhecimento de quem nós somos, que vocês são. A família multidimensional está pronta para recebê-los numa existência mais brilhante, aonde guerra, escassez e sofrimento são apenas memórias distantes, até o dia que nos encontraremos abertamente entre vocês. Nós os cercamos com a nossa orientação e amor logo além do véu. Avancem com confiança e alegria. Vocês são os co-criadores da realidade nascente, o milagre de uma terra livre. Em nome do Comando Star e das Federações Galácticas, eu os abraço na paz e unidade de nosso Criador Cósmico, na luz infinita do cosmos. A libertação da Terra está assegurada e a nova era do ouro nasce. Celebraremos juntos esse triunfo como um só. Sabe que nós do Comando Star temos cada um de vocês na mais alta estima por sua coragem e dedicação. Vocês são amados, apoiados e vitoriosos. Em amor e verdade, eu sou a Star. Então, senhoras e senhores, quero dizer para vocês que é muito linda essa mensagem, que vocês nesse canal novo, Maria Trindade Neto, deem um like, enviem para todas as pessoas que vocês querem despertar para ajudar na salvação da Terra, na salvação da humanidade, com amor e luzes.